Olá pessoal, raríssimos, caríssimos, bem-vindos ao OOP Nugget número 14. Falaremos nesse nugget sobre interfaces, uma introdução à parte de interfaces, mas não é aquela interface de tela, interface GUI, gráfica, não, nem interface de report, de relatórios. São interfaces ligadas ao contexto da programação orientada a objetos. E vamos entender então direitinho o que é uma interface, o que caracteriza uma interface no nosso modelo de orientação a objetos, nas nossas soluções orientadas a objetos. O viés polimórfico que ela dá também à nossa programação orientada a OOP. E vamos que vamos, demorou, vamos lá, simbora, roda a vinheta. Pessoal, nós vimos no OOP Nugget número 13 sobre classes abstratas. O que caracterizaria uma classe abstrata? É uma classe que eu não posso criar instâncias dela, objetos a partir dessa classe, mas ela serve como modelo para classes filhas também abstratas ou concretas. E o que vai dentro de uma classe abstrata? Eu posso ter atributos, eu posso ter comportamento, e eu posso ter também comportamento prototipado, quer dizer, métodos prototipados, métodos igualmente abstratos, ok? Muito bem. Se nós olharmos aqui na tela, a gente vai ver um diagrama que já foi apresentado lá na aba comunidade, do canal Márcio Petri Vlog. Nós temos aqui dois níveis de herança, onde na raiz temos uma classe abstrata de nome A, derivando dela uma classe concreta B, e outra classe C, só que essa classe C continua abstrata. Por quê? Porque ela não implementou o método A. Ao contrário, ela ainda prototipou mais um método C. Aonde está a classe concreta, então, que vai dar conta dessa abstração aqui, dessa super abstração? Aqui na classe D. Então, eu posso criar instâncias, objetos em memória RAM, da classe B e da classe D, ok? Essa é a regra do jogo. Essas classes abstratas serviram apenas para facilitar ou dar um encaminhamento à nossa modelagem, a modelagem da nossa solução orientada a objetos. Muito bem. O que é uma interface, pessoal? Uma interface seria o suprassumo, seria o cúmulo de uma classe abstrata. Uma interface somente contém atributos estáticos. Quem fez lá o curso OOP para iniciantes deve lembrar o que é isso. E ela só contém métodos prototipados. Eu não posso colocar um método com corpo, com funcionalidade dentro da minha interface. Então ela é o suprassumo, como já dito, da abstração. Vamos fazer aqui um exemplo de uma interface na nossa ferramenta Asta Community Edition. Eu vou dar o nome dessa interface aqui, um nome bem criativo, tá? Vou dar o nome de protótipo. Porque ela vai, na verdade, prototipar 1, 2, 3 métodos, quantos forem necessários. A gente vem aqui, protótipo, eu vou dizer que ela é uma... Vou botar um estereótipo aqui de... Cadê a interface? Aqui, interface, muito bem. Interface. Ela está com uma carinha de classe, mas ela não é uma classe concreta nem uma classe abstrata. Ela é mais abstrata do que isso. Ela contém somente operações prototipadas, métodos abstratos. Eu vou colocar aqui então para efeito didático, deixa eu selecionar aqui primeiro.
Vou colocar aqui uma operação chamada prototipada 01. Não, tá horrível esse prototipada 01. Vou botar aqui prototipada 1. É um método prototipado 1 que retorna, digamos, um booleano. E vocês estão observando que o próprio Asta ele já bota aqui o método em letrinha itálicas, deitadinha. Pois é, ele já está caracterizando visualmente que é um método abstrato. Lembre-se, dentro de interface, somente comportamento, somente métodos abstratos. Vamos novamente aqui botar mais uma operação. Também com o nome ultra criativo, uma operação que eu chamaria de prototipada 2, eventualmente. E essa retornaria uma string, pode ser uma string. Muito bem. Tá aqui, pessoal, no nosso modelo, a gente já tem, então, classes, duas classes abstratas, duas classes concretas e uma interface. E como é que eu lido com uma interface? Também lido dentro do processo de herança, de extensibilidade, mas não é bem de estender algum comportamento ou atributos, mas sim implementar o que está aqui em cima na interface totalmente abstrato, totalmente prototipado. Então, para essa designação, a gente utiliza esse link aqui, realization. A gente diz que nesse nosso cenário, a classe B estende a classe A e, ao mesmo tempo, ela implementa a interface protótipo. Quando uma classe implementa uma interface, obrigatoriamente ela tem que fazer a implementação desses métodos prototipados que ela herdou pelo processo de herança. Deixa eu organizar aqui um pouquinho melhor. Prototipadão, vejam que aqui embaixo ele já não está em itálicos, ele já está como sendo um método concreto, que vai ter um abre chaves, fecha chaves lá na linguagem Java, linguagem C#, e vai ter um corpo, enfim, vai ter um corpo com código dentro dele, seguindo essa assinatura, esse protótipo aqui da interface. E, obrigatoriamente, também não tem como protelar, ele implementou em uma interface, ele tem que implementar todos os métodos prototipados. Perdão. Então, teremos aqui prototipada 2, retornando uma string. Muito bem. O curioso das interfaces também é que uma interface, ela pode, pessoal, vamos chamar aqui uma interface A, lá vamos nós novamente, stereotype, vamos colocar aqui o estereótipo de interface nela, e uma interface B, por exemplo, interface B, não confundir com classe A e classe B ali, não, tá? Vamos colocar aqui um stereotype, um estereótipo, interface, muito bem. Uma característica de interfaces é que elas podem, olhem que curioso, estender, dar um extends em uma ou mais interfaces. Ou seja, a interface, ela trabalha com o conceito de herança múltipla. Em linguagens Java ou C#, por exemplo, eu consigo dar um extends nos métodos prototipados da interface A, consigo também dar um extends simultâneo nos métodos prototipados da interface B. E aí fica um conjunto de prototipações que cairão no colo de quem? No nosso cenário, cairiam no colo da classe concreta B, que teria que implementar aqui todos os métodos prototipados na interface protótipo,
na interface A e na interface B. Fui claro? Espero ter conseguido ser claro nessa breve explicação. Vamos momentaneamente remover essa extensibilidade e vamos ver como isso aqui se comporta no código-fonte. É sempre legal dar uma olhada no código-fonte. A gente está aqui usando a linguagem Java, que introduziu à época, 27 anos atrás, da data de gravação desse vídeo, o conceito de interfaces junto com o seu conceito de orientação a objeto com classes e classes abstratas. Então vamos dar um pulinho aqui no nosso Eclipse e dar uma olhada aqui nas nossas classes. Vejam, pessoal, a classe A é a nossa classe raiz no diagrama. Ela é uma classe abstrata e ela prototipa, olha aqui, ó, não tem corpo, termina com ponto e vírgula, ela prototipa uma única operação, um único método. Vamos dar uma olhada no diagrama, está aqui, ó, é um método A, retorna um double, classe abstrata. A classe C, como é que ela está? A classe C estende a classe A, dá um extends. Lembrando, essa classe abstrata, essa classe aqui vai ser uma classe, poderia ser uma classe concreta, mas continua sendo uma classe abstrata. Por quê, pessoal? Porque a gente estendeu a classe abstrata A, mas nós não colocamos aqui dentro o método, a operação método A. Nós não colocamos o corpo nele. A gente está protelando essa implementação. E o que a gente fez aqui foi adicionar ainda mais. Se é para adicionar é ainda mais, né? A gente vai adicionar aqui o método C também abstrato. Se olharmos aqui o modelo de orientação a objetos, está aqui, ó, relação de herança, mas somente entre classes abstratas por enquanto. Método A prototipado na superclasse A, método C na subclasse C. Vamos dar uma olhadinha na classe concreta D, essa sim, da qual nós podemos criar instâncias e objetos em memória. D. Olhem só, a classe D, quando ela estendeu C, que por sua vez estende A, eu estou dizendo o seguinte, classe D, você vai comprar você vai herdar tudo que vem da classe C e das suas anteriores, inclusive os métodos prototipados. E se você, classe D, não pretende continuar prototipando métodos, mas sim se transformar numa classe concreta, não teremos abstract aqui na designação da classe e o método A. Olha o que aconteceu com ele. A gente fez um overriding, a gente deu o corpo a ele. Nós criamos uma implementação para o método A. E para o método C também. Criamos aqui um corpo para ele, método C. E de lambuja, a gente ainda colocou um método aqui D, onde ele retorna um string. Né? Stringzinho aqui, básico, só para ilustrar. Tá bom? Então, esse modelo aqui, entre a classe A, C e D, tá aqui, ó, tá em conformidade com esse ramo aqui dessa árvore, digamos, de relação de herança, né? Essa ramificação aqui. Vamos criar uma interface na nossa linguagem Java aqui, no exemplo, interface. Nome da interface, protótipo. Era isso? Deixa eu só verificar aqui. Protótipo. Tá ali, ó. Protótipo o nome dela. E ela terá dois métodos abstratos. Protótipo. Vejam que aqui nós não temos mais a keyword, a palavra reservada class. Aqui aparece a palavra reservada da linguagem interface. E o que é que nós podemos colocar aqui dentro? Pessoal, num primeiro momento, somente métodos abstratos, somente métodos prototipados.
E os nossos métodos lá eram public, vamos dar uma olhada no modelo ML, boolean, public, boolean, prototipada 1. Public, retornando um boolean, e o nome do método prototipado, que é prototipada 1. Como tal, ele é abstrato, a gente não pode esquecer o abstract, e colocá-lo ali. E também temos um segundo método prototipado lá, portanto abstrato, que retorna o string prototipada 2. Prontinho. Está aqui a nossa interface codificada em linguagem Java. Quem é que estende, ou, perdão, quem é que implementa essa interface protótipo? Porque daqui nós não temos nada a estender. O que nós temos que fazer aqui é implementar dois métodos, duas operações abstratas. No nosso desenho ML é a classe B. Então B, além de herdar o método A, que ela teve que implementar aqui dentro, a classe B agregou um método B próprio seu, e na medida em que ela implementou a interface protótipo, ela vai ter que também dar corpo a esses dois métodos prototipados na interface protótipo. Então vamos lá. Como funciona isso em código? Rapidinho. Classe B estende a classe abstrata A e, lembra do tracejadinho? Implements a interface, cadê a nossa interface aqui? Protótipo. Ó, e aí a ferramenta aqui já está reclamando. Você implementou uma interface, por obrigação você tem que botar aqui o corpo de todos os métodos lá prototipados. Então a gente vem aqui na lampadinha e ele pode fazer assim, ó, Add Unimplemented Methods. Clica aqui em cima. E cá está, prototipada 1 e prototipada 2. Essas linhas de comentários eu posso remover, dar uma formatadinha aqui no código para ficar bacana. Temos, portanto, na classe B, nós temos aqui 4 métodos. Esse cara aqui, o método A, ele advém, ele é oriundo da classe A. O método B seria uma implementação própria da nossa classe B, certo? E essas duas implementações aqui, essas duas sobrescritas, overriding, elas não vêm de uma classe abstrata, elas vêm de uma coisa mais abstrata do que uma classe abstrata. Elas vêm de uma interface. Então elas vêm de uma implementação, elas vêm aqui da nossa protótipo. Ela vem do método prototipada 1. E essa implementação aqui vem da interface protótipo, operação prototipada 2. Muito bem. Está fechada a equação, pessoal, da interface. Ok? Qual a vantagem disso? Bom, uma das vantagens é que na modelagem eu posso já, nas primeiras iterações de conversa com o meu cliente, na hora de identificar entidades do meu negócio, eu ainda não tenho uma noção, muitas vezes, completa ou apenas nem basal sequer, de que comportamentos uma determinada entidade terá que ter dentro do sistema. Eu só sei que um sistema terá uma entidade, por exemplo, cliente,
nota fiscal, estoque, produto, por aí vai, data. E eu não tenho ainda a ideia do que, então eu posso já definir isso com uma interface, uma pré-modelagem da orientação a objetos, digamos assim. E é extremamente importante e válido usar isso aí. E isso vai dar um gancho muito legal para a próxima aula, que vai ser a OP Nuggets número 15, onde a gente vai ver o comportamento polimórfico que a interface permite aplicar emulando herança múltipla. É um barato, não percam o OP Nugget 15 que virá logo a seguir dessa nossa aulinha 14 aqui. Desse Nugget 14, né? Não é bem uma aula, é um nugget. Certo, pessoal? Recapitulando, a interface só contém métodos prototipados. Para não dizer que eu estou omitindo uma informação, uma interface também pode ter atributos, por exemplo, pi, do tipo... Aqui eu estou inventando um atributo que eu vou chamar de pi, double. Posso já colocar um valor inicial a ele aqui no meu modelo. E esse atributo, ele é o que nós chamamos de frozen, e além de ser estático. Sim, uma interface, além de métodos prototipados, ela pode conter atributos estáticos, final static, estáticos e read-only, ok? Como é que nós codificaríamos esse atributo aqui lá na nossa interface protótipo em Java? Vamos dar aqui, abrir, seria dessa forma. Public, static, final, pi, o tipo dela, né, double, pi, igual 3.1415 e está resolvido. Aqui está a designação UML frozen, aqui o fato do atributo estar sublinhado, recapitulando, ele é um static, então, public, porque tem um maisinho lá, e o tipo dele, double. Então, interface, protótipo, ela pode sim ter atributos também dentro dela, mas obrigatoriamente frozen e estáticos, atributos de classe. Ok, pessoal? Bom, vou salvar aqui tudo. Vamos dar uma olhada de novo no nosso modelinho. Tá aqui. Essa é a ideia de interfaces. Quantas classes podem implementar uma interface? Quantas nós julgarmos necessários dentro do nosso modelo de negócio, dentro da nossa solução de software. E lembrando, uma interface pode estender esse conceito de abstração suprema para mais interfaces. Uma interface pode estender uma ou simultaneamente várias interfaces, o que dá um viés de herança múltipla à nossa modelagem OOP, o que é show de bola. Qual o limite de modelagem, então, que nós temos em OOP dentro de uma linguagem de herança simples? Com interface, eu tenho uma emulação de herança múltipla. Não há limites. O limite é a razão e o bom senso, como sempre, na análise e no design dos sistemas de software que a gente trabalha aí para a nossa clientela. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Essa foi o nosso nugget de hoje, o OP Nugget número 14. Deixem seu joinha caso vocês tenham gostado aqui da explanação. Utilizem aqui embaixo o campo comentários para levantar dúvidas, deixar seus comentários, suas críticas, sugestões, elogios, sempre muito bem-vindos. Inscrevam-se no canal e até a próxima. Valeu, pessoal. Hasta luego.